nós estamos falando sobre guerra espiritual. Estamos falando como é que o inimigo, algumas estratégias que o inimigo trabalha para fazer com que a palavra de Deus não seja fonte de poder na nossa vida. Por incrível que pareça, muitos evangélicos têm vivido uma vida em que a Bíblia não tem sido uma fonte de poder. Se a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia é uma fonte de poder, então eu tenho que buscar nela este poder para mudar o que precisa ser mudado na minha vida, para transformar o que precisa ser transformado na minha vida, para restaurar, para curar o qual ela foi designado para fazer. E o inimigo trabalha de muitas formas para desacreditar esta palavra e torna os crentes evangélicos pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, pessoas que Deus olhou no céu, escolheu, separou através da sua morte e da sua ressurreição. Para quê? Para que conhecêssemos e vivêssemos o poder de Deus. Por isso que há muito entre nós fracos, desanimados, tristes, sem esperança. É porque não é nada mais, nada menos do que Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, que tem distorcido a palavra de Deus, que tem desacreditado a palavra de Deus no meio da sua igreja. E nós vimos que muitas pessoas realmente têm praticado o chute no balde, jogar a toalha, desistir. Vira aí para teu vizinho e diz: ó, Deus não te escolheu para você desistir. Deus não te escolheu, minha filha, para você desistir. E nós falamos sobre as pessoas que se sentem fracos, desanimados, as pessoas que, em função da ação do inimigo, e o inimigo nós falamos aqui que ele usa algumas estratégias. Você pensa que o inimigo sai de manhã e diz assim: eu vou ver quem eu pego, eu vou ver quem vai cair na minha cilada, eu vou ver quem eu vou destruir? Não. Eles estudam, eles chamam as entidades, se reúnem, planejam minuciosamente uma maneira pela qual ele possa preparar uma cilada e cairmos nela. Então as coisas não acontecem por acaso, ele usa a estratégia. E ele usa a estratégia de quê? Da visão, usa a estratégia da audição, com o mesmo propósito que usa na visão: desacreditar, desconsiderar, inutilizar a palavra de Deus, as promessas de Deus, a fim de quê? Nos arrebentar. Nós falamos sobre isso. Crente que não medita na palavra de Deus, eu garanto para você, esse evangélico, eu garanto à luz da Bíblia, é um crente fraco. Menor que seja a tempestade que assolar contra a vida dele, ele vai desestruturar. Então, pastor, você está me dizendo que quando eu me sinto fraco, desanimado, triste, sem esperança, é porque o inimigo está ganhando já uma batalha na minha vida? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Então, o inimigo trabalha através da visão e através da audição. E nós falamos sobre audição, falamos sobre visão e falamos sobre audição. Ouvir o inimigo. Pastor, crente ouve inimigo? Claro. O inimigo é um ser. Assim como Deus é um ser, ele também é um ser. Ele fala. Assim como Deus fala, ele também fala. Claro, um fala para o bem, o outro fala para o mal. Um é Deus, outro é o diabo. Um é verdadeiro, o outro é mentiroso. Mas ele fala. Agora, quem eu estiver ouvindo é que vai fazer toda a diferença na minha vida. E muitas vezes, eu não vou nem dizer muitas vezes, eu vou até afirmar isso. Ao ouvirmos a voz do inimigo, é porque não conhecemos a voz de Deus. Todas as vezes que eu escuto o inimigo, que eu ouço o inimigo, eu não conheço Deus. Tem um lado também, pastor, de que eu posso conhecer a Deus e desobedecer? Claro, também pode. Mas
predominantemente, quando eu não escuto, não discerno, é porque eu não conheço. Então, como saber se estamos ouvindo o inimigo? Números 14, do versículo 1 ao versículo 4. Abra aí a palavra e acompanhe. Eu preciso, Senhor, olha, uma das coisas que nós deveremos pedir muito ao Senhor, devemos pedir muito ao Senhor, é o discernimento do Espírito. Porque muitas vezes, por sermos homens que vivem no mundo, podemos ser levados a entender que é de Deus aquilo que não é. Ou o contrário, que é do diabo aquilo que é de Deus. E o discernimento do Espírito vai nos ajudar a entender, a compreender se estamos ouvindo o inimigo ou não. Números 14, de 1 a 4, fala: levantou-se, pois, toda a congregação. Você sabe quantas pessoas tinham aqui? Congregação de Israel, saiu da terra do Egito, no mínimo 2 milhões de pessoas. Uma congregação dessa gritou em alta voz e o povo chorou a noite inteira. Todos os filhos de Ismael murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Por incrível que pareça, essa história tem se repetido hoje nas nossas vidas, nas nossas famílias e na igreja. Primeira coisa que eu posso extrair é deste povo, é que eles fizeram o quê? Se desesperaram. Desesperaram por quê? Porque olharam para o problema. Viram o problema, um gigante. Eles tiveram uma aflição extrema. Então toda a congregação elevou a voz e puseram a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Quem você está ouvindo? O cara pode não acreditar em Deus, o problema é dele. Ele pode não crer que Deus vai tirar ele do problema, o problema é dele. Ele pode acreditar que o problema dele não tem solução, o problema é dele. Eu não posso permitir que a visão dele, a audição dele, venha mudar o meu relacionamento com Deus. A visão dele, a audição dele, que criou um entendimento, venha dizer que Deus é mentiroso na minha vida. Venha apagar os feitos do Senhor. É crise que está vivendo não só o Brasil e o mundo, todo tipo de crise. Crise nos relacionamentos, famílias se separando mais do que nunca, filhos indo para prostituição, homossexualismo. Nunca se viu tanto filho de crente partir para esse caminho maligno do diabo. Mas eu não posso permitir que as pessoas que olham para a crise, que olham para esse problema, mudem a minha fé em Deus. Não! Quer chorar? Chora só. Quer murmurar? Murmure só. Quer reclamar? Reclame só. Mas eu não vou permitir que, por você estar desesperado, eu venha ficar igual a você. Não, de jeito nenhum. Diga: desespero. Jamais. Não vou me permitir ser influenciado por quem não tem relacionamento com Deus, por quem não confia em Deus. No meio desta congregação, tinha pessoas que não se permitiram ser influenciados. Pelo contrário, tinha recebido uma palavra de Deus. Diga assim comigo: a palavra de Deus basta.
Ela tem que ser o suficiente para você, mesmo que tudo lhe pareça contrário. Pastor, eu não estou vivendo, creia, você vai viver. Pastor, ainda não estou vendo, creia que você vai ver. Isso tem que ser o suficiente, porque é a palavra de Deus. Então o que foi que o povo fez? Desesperou, chorou. Por isso que eu digo, quer chorar? Vai perder tempo. Vai aos pés do Senhor, vai ganhar tempo. Você vai ver como, faz uma experiência, você que está passando por grandes lutas, lutas na sua casa, lutas na sua família, você que está orando pela salvação de um ente querido seu, aceita a palavra de Deus como fonte de poder, como a única fonte de poder na sua vida. Chorar não vai resolver. Não adianta. Eu seria o primeiro a dizer para você, gente, hoje o culto vai ser de choro. Vai todo mundo chorar aqui, vamos chorar bem muito. Eu seria o primeiro para dizer, não resolve. Até mesmo se a situação estiver muito difícil, não estiver dando conta, quer chorar? Chora aos pés de quem pode mudar a tua vida. Chora aos pés daquele que vai olhar para você, vai se sensibilizar com a sua situação, vai renovar você, vai fortalecer você, para quê? Para você lutar e prevalecer. Então, desespero não pode fazer parte da nossa vida. Diga, desespero não vai fazer parte da minha vida. De jeito nenhum. Isso é uma ação do inferno. Outra coisa que eu posso extrair aqui, que é no versículo 2, olha só, a Bíblia é muito sábia, não poderia ser diferente, né? A palavra de Deus. Por isso que fala que um abismo chama outro, né? É impressionante isso. Depois que a pessoa se desespera, ou ela acorda, ou ela desperta, ou a situação vai ser de mal a pior. E olha só, era verdade o problema desse povo? Era. O povo era gigante? Era. O povo existia? Claro. Deus mandou lá para ver. Era grande o problema deles? Era. Era invencível aos olhos do homem? Era. Porque o povo de Israel nem experiência tinha para batalha. E aquele povo já batalhava, já lutava. Tudo isso era verdade. Mas Deus nunca mandou o povo olhar pela visão natural. Mandou olhar o problema, mandou olhar o gigante, mas na visão de Deus. Ei, acorda! Você tem gigante, é verdade. Você tem problemas, é verdade. Mas na hora que você olhar pela visão de Deus, as coisas mudam. Segunda coisa, olha o que aconteceu. Todos os filhos de Israel fizeram o quê? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Isso aqui nos leva a um outro abismo, Ricardo. Pessoa que fica desesperada, pessoa que murmura, é um rebelde. É um rebelde contra Deus, não crê em Deus, não confia em Deus e se rebela contra qualquer autoridade constituída por Deus. Só que pensavam os desesperados, os murmuradores, que quando eles se levantam contra uma liderança, estão se levantando contra homem. Ei, vigia na terra. Vigia na terra. No nome de Jesus, para não dar brecha para o diabo. Moisés e Arão foi constituído por Deus. Na hora que eles se levantaram e se rebelaram contra Moisés e Arão, eles se levantaram contra quem? Deus. E com Deus, ninguém consegue ficar de pé diante dele. Ninguém. Principalmente os rebeldes. Desespero, murmuração e rebeldia. Luta contra a autoridade. Não tem nada a ver com o que Dilma está fazendo. Não tem nada a ver com o que Hollenberg está fazendo. Meu negócio é com Deus. Então o que eu tenho que fazer? Me rebelar contra eles? Falar mal deles? Quer falar mal deles?
Chega lá para Jesus, diz, Jesus, ó, rapaz, essa mulher está parecendo, né, uma bênção. Esse homem está parecendo uma bênção. Fala lá com Deus. Abre o coração para Ele, fala para Ele quanto você está sendo incomodado com as atitudes dos nossos governantes. Eu citei a presidente e o governador como as autoridades nacional e distrital nossa, mas qualquer uma autoridade, um pai, um professor, o seu patrão, o seu chefe na repartição, vai apresentar diante de Deus, mas não se rebele. Não tem diferença. Não tem diferença, Ricardo, num cara que se levanta e vai fazer movimento contra a presidente da República, uma esposa que se levanta contra a autoridade do marido, os filhos que se levantam contra a autoridade dos pais, a igreja quando se levanta contra os pastores. Não tem diferença, Carlos, dessa pessoa e um que agora, nesse exato momento, está lá no centro de Umbanda, cortando a cabeça de um animal, fazendo o trabalho de feitiçaria, sacrifício. Não tem diferença. Rebelião, espírito de feitiçaria, vem do mesmo lugar. Então diga comigo, rebelião jamais. Por que isso acontece? Porque duvidamos de Deus. Pastor, eu sou crente, pastor. Eu já nasci num lar evangélico, ó. Minha mãe já me levava lá para a escola dominical, desde pequenininho. Meu querido, a maioria das pessoas que duvidam de Deus é encontrado no meio dos cristãos, na hora do aperto, na hora da adversidade, na hora do problema. Versículo 3. Olha aqui, cara de pau. É porque Deus é bom, né? Deus é bom. Porque se nessa época Deus tivesse dado o cajado para o pastor Talismã, esse pessoal tinha se arrebentado. Já pensou, pastor Talismã? Deus te desse assim, ó, só nessa hora eu vou te dar o cajado. Vem cá. Os caras vivendo, o avô dele era escravo. O pai dele era escravo. Ele era escravo. O pai dele tinha a marca de chicotada nas costas. O avô dele tinha a marca de chicotada nas costas. Ele tinha a marca de chicotada. Pensando que escravo era o quê? Tratado a pão de ló? Sofrimento. Cansam desse sofrimento, clama a Deus. Deus vem, começa a mostrar quem Deus era em relação aos deuses que eles conheciam. Revela a sua graça. Revela a sua compaixão, o seu amor. Sai do céu, vem à terra, como diz a palavra. E chega, não, eu ouvi o clamor de vocês, agora eu vou começar a agir. E começa a fazer sinais e maravilhas entre todos os povos, para conhecer o que eles não conheciam. Para quê? Para depois que conhecessem o que eles não conheciam, eles pudessem crer e viver naquilo que eles não criam e nem viviam, que é as promessas de Deus. Foi isso que eles fizeram? Não. Olha o versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Você pode duvidar até de você. Eu sou um mané. Às vezes é mané. É mesmo. Às vezes eu sou um imbecil. É um imbecil mesmo. Tem atitudes nossas que nos levam a concluir isso de forma muito racional. Agora, duvidar de Deus, jamais você pode. Jamais. Eu diria que é um erro mortal, duvidar de Deus. E por que nos traz o Senhor essa terra? Esqueceu os feitos do Senhor? Esqueceu as maravilhas de Deus?
Esqueceu quem era você? Vivia humilhado, envergonhado, não tinha relacionamento com Deus, nem conhecia Deus. Deus vai, tira, arranca você do império das trevas, tira você das garras de Satanás, do engano, da mentira, transporta você para o reino do Filho do seu amor, e você diz que não conhece Deus. O povo de Israel, hoje, Carlos, tem duvidado de Deus. O problema não está sendo solucionado logo? Primeira pergunta é que faz. Primeira pergunta: onde é que está Deus? Onde é que tu está, Deus? O diabo consegue enganar tanto que ele esquece que ele é templo do Espírito Santo. Mané, olha no espelho. Olha. Pergunta para ele. Onde é que ele está? Porque tu olhar no espelho, tu vai ver a resposta. Ele está em você. Você não tem o direito de perguntar onde é que Deus está. Você não pode duvidar de Deus. Você tem palavra de Deus? Você tem palavra de Deus? Então creia nela. Creia nela. De jeito nenhum duvide de Deus. E por que nos traz o Senhor? O que é que ele estava dizendo? Vamos dizer que você não queira ser tão forte, de chamar Deus de mentiroso. Não, pastor, vai cair um raio do céu, vai me lascar, né? Não vou chamar Deus de mentiroso, eu não sou doido, né? De chamar Deus de mentiroso. Então, você está chamando Deus de palhaço. Ele está brincando com você, está fazendo palhaçada com você. Quando ele promete que ele vai te salvar, tu acredita que ele vai te salvar. Com medo do inferno, acredita. Mas quando ele promete que vai restaurar o teu casamento, tu não acredita. Quando ele promete que na hora que você orar, buscar o Senhor, ele se deixará ser achado, você não acredita. Quando ele promete que vai te curar, você não acredita. Não, eu orei uma vez. Ele mandou você orar só uma vez ou mandou orar sem cessar? É orar até receber. É bater até a porta se abrir. Estou buscando, não encontrou, continua buscando, tem uma promessa dele. Preste bem atenção. Desesperar, murmurar, são passos que levam a pessoa a desacreditar de Deus. Aí ele está lá no fundo mesmo do abismo. Diante das adversidades, das lutas, são atitudes que jamais nós poderemos viver. Jamais poderemos viver. Pastor, eu não tenho o direito de desesperar. Não tem, não. Porque o que Deus já fez na sua vida, você não tem o direito. Eu não tenho o direito de reclamar. Não! Não tenho o direito de reclamar. Que Deus já fez na sua vida. Pastor, não fez nada na minha vida. Ele vai fazer porque tem promessa. Então você não tem o direito de murmurar. Sabe por quê? Porque isso vai levar você a duvidar de Deus, e depois que você duvidar de Deus, você vai se rebelar contra Deus. Atitudes da ausência de fé, da falta de fé em Deus. Todas as vezes que desesperamos, murmuramos, desesperamos não, né? Todas as vezes que as pessoas desesperam, murmuram, se levantam, duvidam de Deus, olha o que acontece. Primeira coisa, vem o desejo de voltar à vida antiga. Quero voltar ao Egito, escravidão, e depois vem o desejo de morrer. E pastor, o senhor me pegou agora porque eu já pedi a Deus para morrer, a luta estava tão grande que eu pedi para morrer. Crente pede para morrer? Sem vergonha pede. Crente sem vergonha, crente que não conhece Deus mesmo, pede para morrer. Primeiro, deixa eu te dizer um negócio, acorda, lá no céu não tem covarde não, nenhum covarde está no céu. Por que tu vai ser o primeiro? Porque não quer enfrentar o problema? Porque está demorando? Porque as coisas não estão acontecendo? Porque os teus problemas são gigantescos aos teus olhos?
Ah, Deus, eu quero é morrer. Todas as vezes que o inimigo, porque tudo isso aqui que nós estamos falando estamos ouvindo o diabo ou estamos ouvindo a Deus? Algumas atitudes que nos levam a entender de forma bem clara que Deus não está nesse negócio. Desespero, murmuração, duvidar contra Deus, se rebelar contra a autoridade constituída, leva ao Egito e depois vem um desejo de morte. Quem desespera, murmura, duvidam de Deus, se rebelam contra Deus, eles morrem. E sabe como morrem, Ricardo? No deserto, sem ver, sem experimentar, sem vivenciar a promessa de Deus. Versículo 29 e versículo 30. Brincou com Deus? E eles brincaram muito com Deus. Eles irritaram Deus até o extremo. Eles murmuraram demais da conta. Olha só. O Deus desse aqui é o nosso Deus. O Deus que fez isso aqui é o Deus que nós estamos aqui hoje de manhã adorando, glorificando e pedindo a Ele que nos ensine a viver as promessas que Ele tem para a nossa vida. Olha o que é que Ele disse. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurassem. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Porque ouviram a Deus e não ouviram o diabo. Não brinque com as coisas de Deus. Não queira ser um crente de carteirinha. Carteirinha, ah, pastor, eu estou todo domingo na igreja. Mas quando eu saio da igreja, eu vejo os gigantes. Eu temo os gigantes. Eu murmuro, eu reclamo. Qual é o meu fim, pastor? Se não se arrepender, você vai morrer e uma morte miserável, uma morte sem ver as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. É o próprio Deus que fala essas coisas. Vira aí para teu vizinho e diz para ele: não escute os murmuradores. Escuta não. Mas não escuta mesmo. Está ruim a crise, não tem nada a ver. Com crise ou sem crise, Jesus é o meu Senhor. Se eu tenho promessa para prosperar, eu vou prosperar na crise ou fora da crise. Não quero nem saber, o casamento está destruído. Eu ouvi isso, pau que nasce torto, torto morre. Não, meu querido. Jesus Cristo é o carpinteiro, esqueceu? Ele vai, ajeitar você, você vai ficar no prumo. Ele fez isso na minha vida. Eu vi esse negócio, não tem jeito não. Pau que nasce torto. Eu queria ver essa pessoa, né? Queria um dia ver essa pessoa, ainda vou ver. Olha o pau que nasceu torto. Olha o pau que nasceu torto que Jesus fez. Olha só, vou mostrar para ela o que Jesus fez. Não importa. Desesperado, murmuradores, incrédulos, rebeldes. Falei para você, cai fora. Cai fora dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eles produzem, eles geram desesperados, murmuradores, incrédulos e rebeldes. Murmurador gera murmurador. Anda com um cara que só murmura. Toda a congregação chorou. Toda a congregação murmurou. Toda a congregação, 2 milhões de pessoas, no mínimo, seguiram 10 endemoniados, 10 incrédulos, 10 covardes, 10 tímidos. Diga assim, você pode não acreditar em mim, vira aí para o teu vizinho. Mas Deus acredita.
Mas Deus acredita. Deus acredita em você. O homem pode não acreditar, mas Deus acredita. Você não muda, eu vou mudar, porque maior é o meu Deus que habita em mim. Eu não posso, mas meu Deus vai me ajudar a poder. Cai fora. Murmurador é para você levar a palavra e transformar a vida dele. Desesperado é para, presta bem atenção, para você não cair nas ciladas do diabo. A diferença dos dois é que o murmurador fala e você ouve. Cai fora. Se no meio da conversa o murmurador está falando mais, ele está ganhando para você. Você está ouvindo, ele vai gerar em você um murmurador. Desesperado, vai lá, lança a palavra. Não é deixar de lançar uma palavra de Deus para ele, pelo contrário, mas não escuta ele, pelo contrário, fala para ele. Murmurador gera murmurador que escuta. Então nessa hora lançamos a palavra de Deus. Desesperado, murmuradores, incrédulos, geram, eles produzem. Não, uma máxima antiga que tem, em quem porco se mistura, farelo come. E não é hoje as criações de porcos que tinha, meu pai falava isso quando era menino, que a gente via os porcos comer lavagem, coisa azeda, lama, Paulinho. Eles querem ser igual, anda com gente desse tipo. Tu vai comer só o que não presta, tu vai ser sujo. Quem está murmurando na tua casa? Epa, para com murmuração, aqui não. Aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que confia no Senhor. Confiemos em Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Olha, duas perguntas que ele faz para mim e para você. E responda. Profeta, chega e diz isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aí ele faz essa primeira pergunta para você e para mim. Porventura, diria ele e não faria? Responde para Deus. Deus está perguntando para você. Você que está passando por grandes lutas. Você que está passando por grandes problemas. Deus prometeu que você e sua casa serviriam o Senhor. Deus prometeu que os filhos dos leões sofrem, passam e sofrem necessidade, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhe falta. Deus prometeu que Ele te daria paz independente do mundo. Ele está mentindo? Ele prometeu te dar uma família? Ele está mentindo? Ele prometeu salvar o teu marido? Ele está perguntando para você aqui, ele perguntando, porventura diria ele não faria? Isso é muito sério. Duvidar da palavra de Deus é muito sério. Não tomar posse da palavra de Deus é muito sério. Não lutar pelo cumprimento da palavra de Deus é muito sério. Deus está dizendo, você acha que eu não farei o que eu prometi? Então se você acha que eu não farei o que eu prometi, você está me chamando de mentiroso ou de palhaço. Chama Deus de mentiroso. Tu não é macho? Chama, leva ele a sério lá, chama ele para um cantinho lá para o quarto de guerra. Vai lá no quartinho de guerra, chama ele. Não é faladeira, mulher? Aí, fala lá para ele. Vai duvidar. Diz para ele, não diz para teu marido, não. Diz para ele, não diz para tua mulher. Diz para ele, não diz para o teu filho que está nas drogas, que está na prostituição. Diz para ele que Deus é mentiroso. Fala para ele, vai lá no quartinho de guerra. Tu não é macho? Não, porventura, tendo ele prometido, não fará. Olha só, a soberania dele onde se prende aqui. Ó. Tendo ele falado, não cumprirá? Responde. É duas interrogações aqui. Para mim e para você.
Deus perguntando para mim e para você, porventura, tendo eu prometido não farei? Tendo eu falado não cumprirei? Diz, não, papai do céu, tu vai cumprir o que... Fala para ele, diz a tua fé. Deus te trouxe hoje de manhã para exercitar a tua fé. Eu estava ali orando, dizendo, Deus, eu não quero isso aqui, uma igreja em que o pastor vai e prega e o pessoal vai embora. Não, Deus, eu quero aqui uma escola de profeta, uma escola de pastores, uma escola de pastoras, de evangelistas, de missionários, de homens e mulheres que têm relacionamento com Deus, que ouvem a Deus e obedecem a Deus, e por ouvir e obedecer a Deus, não são os desesperados, não são os murmuradores, não são os rebeldes, porque não duvidam de Deus. Amém. Não é igreja não, meu querido, isso é uma escola em que o Espírito Santo de Deus tem todo o direito. Na verdade, nós desejamos que Ele ministre na nossa vida continuamente. Deus não é homem para que minta. Vira aí para teu irmão. Mas afirma. Ah, não vi não. Persevera que tu vai ver. Quem confia, quem crê, tem fé em Deus. Quem confia, quem crê, quem tem fé em Deus, sabe o que acontece? Vive. Não é viver e respirar, é viver as maravilhas de Deus, é viver o cumprimento da palavra de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo, se eu parafrasear, que se eu não confiar em Deus, se eu não crer em Deus, se eu não tiver fé em Deus, eu vou morrer? Claro que eu estou dizendo isso. Você não vai ver uma bênção de Deus na sua vida, uma maravilha do Senhor na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, diga eu sou Noé. Né? Que Noé não tem Noé aqui. Se tivesse Noé aqui, a gente ia orar para repreender esse espírito maligno, porque Noé já está morto. Né? Esse negócio de reencarnação, não, a gente sabe que não existe isso à luz da Bíblia. Não, tivesse aqui esse Noé aqui, a gente ia repreender o capeta, porque não era Noé. Então sou eu e você. Olha, pela fé, aí você vai colocar seu nome aí, Clênio, divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, ou não se viam, temeu. Para quê? Aí, você que quer restaurar a sua casa, você que quer restaurar a sua família, olha que coisa linda. Pela fé, você põe seu nome aí no lugar de Noé. Jó estava se lascando, né? Cheio de sofrimento. Aí ele diz assim para Deus, chegou uma hora, né? Né, amor? Mandou aliviar, vocês viram, né? É para aliviar as expressões. Né? Não foi pigarro, não. Mas nessa que foi pigarro. Você está pensando que ela está com pigarro, vai dar um copo d'água? Não, é para melhorar o vocabulário aqui. Então, Noé estava, né? Estava se lascando, não. Estava o quê? Esferrando. Estava passando mal. Ele disse, está escrito, queria eu ver esses meus feitos escritos no livro. Está escrito ou não está? Olha que coisa extraordinária. Temeu para a salvação de quê? Da sua família. Quer salvar a sua família? Está aqui, pela fé, avisado por Deus, divinamente avisado. Deus, não foi ninguém, Deus falou para ele das coisas, ninguém vê, mas você vai ver. Ninguém está vivendo, mas você vai viver, porque sou eu, Deus, que estou te falando, não é? Ah, não chove, eu não tenho nada a ver com quem não acredita. Não tem arca, ninguém fez arca, não tem nada a ver, mas você vai ver. Você vai ver. Olha, gente, glorifica a Deus. Deus está dizendo que a promessa dele você vai ver. Você vai ver, glorifica o Senhor, adora o Senhor. Isso é um culto a Deus, é um culto em que você tem liberdade de dizer, Deus, eu vou ver, Senhor, eu vou ver ainda, eita, palamas, canta lá, mas eu vou ver o meu marido, Senhor, que é frio. Pela fé, divinamente avisado para a salvação da sua família, que foi que ele fez?
Essa tradução é melhor, essa tradução da arca é melhor. Preparou, que a tradução, a ara, diz aparelhou. Eu gosto mais dessa tradução da arca. Preparou o quê? Quem é a arca de Deus aqui? Então diga, poder de Deus, começa primeiro em mim. É aqui. Não é exigir do cônjuge, não. É de você, prepare a arca que ele vai entrar. Prepare a arca que a sua família toda vai entrar. Prepara a tua vida. Mas prepara mesmo, não quero nem saber. Ele passou, ele está amarrado, o cão está nele, mas na hora que ele entrar na arca, o cão vai ficar de fora. A pessoa pode ter problema físico, financeiro, só não pode ter problema espiritual. Você pode ter problema no casamento, você pode ter qualquer problema, Ricardo, mas com Deus, não. Seu relacionamento com Deus, não, aqui pro cão. Seu relacionamento com Deus, conversa, não pode ter problema de jeito nenhum. Você não pode ter uma vírgula de problema com Deus. Porque depois que você tiver um relacionamento forte com Deus, o inimigo pode ter amarrado o que for. Você recebe poder de Deus para quebrar as amarras do diabo. Isso não é conversa de pastor, não, é Bíblia. É Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, diga, eu vou preparar a arca. E a minha família vai entrar. Agora vê só, gente. Você está dando essa afirmação diante de Deus, não diante de um pastor. Pastor, eu estou falando que o senhor mandou, porque você é um cabo esperto. Se Deus está colocando no meu coração, é porque Ele quer fazer o quê? Salvar a sua vida e a sua família. Tudo começou de onde? Fé. Crer. Vamos falar mais simples? Confiar. Ou eu confio em Deus, ou não confio, né? Ou confia no diabo. Ou eu creio que Deus pode me livrar de uma enfermidade. Ah, meu avô tem essa enfermidade. Meu pai tem essa enfermidade. Tem nada a ver, mas comigo vai parar. A enfermidade vai parar aqui e eu ainda vou preparar a arca para meu pai que tem essa enfermidade, entrar nela e ser salvo. Para meu avô que tem essa enfermidade, entrar nela e ser salvo. Não interessa o espírito familiar que tenha. Não interessa o espírito hereditário que tenha. Gente, pode se juntar um inferno todo. Você é a maioria, porque você tem Jesus Cristo. Então não tem que temer de jeito nenhum e nem aceitar. Ah, lá em casa sempre foi assim. Foi enquanto você não foi instruído divinamente das coisas que Deus quer fazer na sua vida, que ainda não se viram. Na sua família, ainda não viram a quebra de maldição. Destruir o poder do inferno e dizer, não, demônio, você enganou porque eles não conheciam, mas agora não. Agora eu conheço, eu vou fazer o quê? Vou confiar em Deus.